seja o nosso desejo nesta manhã. Cante agora, igreja. Vem Jesus, Aumente sua voz. Nós anelamos, Senhor, por tua vinda. vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti Olha a dinâmica da música. confiarei, Baixinho. eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Você tem um propósito em sua vida? Qual é o seu lugar no mundo? Para que você está aqui? O Senhor nos chamou para uma missão: proclamar o Evangelho, a sua palavra. Fiquemos em pé, louvemos ao Senhor, cantando meu lugar no mundo. Aleluia. Fui alcançado por teu amor, sou testemunha por onde for, em cada rua, cada nação, levo a graça da salvação. Oh, 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 oh. Onde houver trevas, quero chegar com a palavra pra libertar. Onde houver ódio, eu leve amor, vivendo sempre pra ti, Senhor. O meu lugar no mundo é te anunciar, é ser o sal da terra, teu nome exaltar. Tu és a minha vida, minha inspiração, te revelar ao mundo é minha missão. Oh, 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 oh. Fui alcançado por teu amor, sou testemunha por onde for, em cada rua, cada nação, levo tua graça, tua salvação. Oh, 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 oh. Onde houver trevas, quero chegar com a palavra pra libertar. Onde houver ódio, eu leve amor, vivo
vivendo sempre pra ti, Senhor. O meu lugar no mundo é te anunciar, é ser o sal da terra, teu nome exaltar. Tu és a minha vida, minha inspiração, te revelar ao mundo é minha missão. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. O meu lugar no mundo é te anunciar, é ser o sal da terra, teu nome exaltar. Tu és a minha vida, minha inspiração, te revelar ao mundo é minha missão. O meu lugar no mundo é te anunciar, é ser o sal da terra, teu nome exaltar. Tu és a minha vida, minha inspiração, te revelar ao mundo é minha missão. Oh, 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 oh. Onde você está, em pé, em reverência, curve sua cabeça, feche os seus olhos, eleve seu coração e sua mente agora em oração ao nosso Deus. Oremos juntos. Santo Deus, somos gratos a Ti por estar em Tua casa no santo dia do Senhor, louvando o Teu nome. Somos gratos a Ti porque durante a semana o Senhor nos abençoou, o Senhor proveu nossas necessidades e hoje estamos aqui comemorando o memorial da criação. Pois Tu és o Senhor, Criador e Redentor de cada pessoa, de cada alma vivente que aqui está. Abençoa a Tua igreja, as famílias aqui representadas e presentes, e recebe nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quando meus esforços não valem nada, sinto que já fracassei. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. Quando a minha vida corre perigo e não existe mais solução, o seu olhar de mansidão me
faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. Quero então dizer e gritar bem alto para quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor, Ele cuida de mim. Seu amor é maior que esse mundo atroz. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver o seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em meio à aflição, eu posso então voltar a ver. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm me ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Venha, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado, crianças. Quem aqui dormiu bem? Quem aqui se lembra do que sonhou? Lembra? Todos vocês lembram. Tem gente que sonha e não se lembra. Tu só lembra de um sonho? Eu vou contar para vocês uma história muito especial. Todos vocês sabem o que é isso, não sabem? É uma mochila. Essa mochila aqui, ela para mim tem um valor simbólico. Ela já me levou para muitos lugares que eu nem imaginaria que eu iria.
essa é a mochila que eu trabalho com ela. Então, eu atendo as famílias com essa mochila. E ela, para mim, é uma mochila muito importante. Ela é uma mochila bem grande, não é? Aqui cabe muita coisa. Ó, essa aqui é o quê? É uma mochila, né? Todos vocês têm, não tem uma mochila? Eu imagino. E até mais de uma. Não é verdade? A mochila de ir para a escola, não é verdade? Umas é de carrinho, de mala, não é? Outras de costa. Uma pequenininha de passeio para vir para a igreja, né? Para ir para o parque, não é verdade? Essa mochila, para mim, ela é muito especial. Imagine que eu fosse agora pedir a vocês algo valioso que vocês têm. Vocês iam me dar o quê? O relógio? O celular? A Bíblia? A Bíblia, com certeza, é algo mais valioso. Caleb ia me dar o quê? Um perfume. R$2. Quem mais ia me dar algo para eu colocar aqui dentro dessa mochila? Não, agora eu não quero, não. Ó. Aqui, essa caixa é de quê? É de um relógio, não é? E aqui eu tenho... Aqui não tem relógio. o celular, tenho um gloss e tenho aqui. Segura aqui pra mim. Ó, isso aqui é o quê? Uma pulseira, né? Ela é de quê? Não é de ouro, mas vamos imaginar que ela fosse de ouro. Então, ela seria muito valiosa. A história que eu quero contar para vocês é sobre o filho pródigo. Ele pegou tudo que era dele. Agora, imagine se vocês chegassem. Como é teu nome, princesa? Ana Elisa. Ana Elisa, geralmente, uma herança, a gente herda quando o que acontece? Infelizmente, não é? Quando os pais morrem, a gente herda a herança se ele te vê. Imagina que Thomas diz assim: mãe, eu quero ir embora. Tua mãe ia ficar triste? Muito, ela ia chorar demais. Eu vou embora e eu quero que você me dê tudo que eu tenho. Tu ia pedir o quê? A tua mãe? Bíblia. Eita, esses meninos são sabidos demais. Eu pensei que ia dizer assim, a conta do banco, né? O que é que tu ia pedir, Nini? Tu ia pedir o quê? A papai e a mamãe? A Bíblia. Olha, esses meninos aqui, porque olha, se fosse eu já ia pedir os crochês da minha mãe, as panelas dela, né? O que você ia pedir? Uma caneta e a Bíblia, para escrever na Bíblia. Esses meninos estão tudo, graças a Deus, Senhor. Agora deixa eu terminar a história. Deixa eu terminar a história. Ele pediu tudo que era dele. Vocês acham que o pai deu? Deu. Ficou triste, não foi? Mas fez a vontade do filho. E o que foi que aconteceu quando o filho encheu a sua mochila com tudo que ele tinha direito? Ele foi embora. Depois que ele foi embora, o que foi que aconteceu? Vocês não sabem da história? Foi para um lugar distante e ele gastou tudo.
Depois ele foi trabalhar em um lugar do fazendeiro. Mas onde ele olhava a comida dos porcos, dava vontade dele comer a comida dos porcos. Muito bem, Bia. Que coisa tão linda. Então, olhe, ele passou tanta fome, mas tanta fome, que ele teve vontade de comer a comida dos porcos. Quem aqui já teve vontade de comer a comida dos porcos? Não. Ó, na nossa casa, a nossa mãe faz tanta comida gostosa, né? Tanta coisa que... É fácil, não é? Olha, estão me entregando aqui, ó, que é a avó que faz a comida gostosa. Então, ó, o filho pródigo, ele disse assim, eita, eu vou voltar para casa. Será que meu pai me aceita? Aceita? O pai dele aceitou ele com todo o amor. E colocou o que no dedo dele? Um anel. Da mesma forma é o nosso Deus. Não importa onde a gente tenha ido. Quando vocês crescerem, tomara, eu creio em Deus e espero que vocês continuem nos caminhos do Senhor. Mas se caso um dia vocês se desviarem desse caminho, o que é que a gente tem que lembrar? Que Deus, Ele está sempre pronto a nos receber. E Ele não nos julga em momento nenhum. Ele só quer que nós estejamos perto dEle. É a única coisa que Deus quer. E quando a gente vê uma mochila, o que é que a gente vai lembrar? Da escola? Ó, a mochila, quando vocês verem agora uma mochila, vocês vão lembrar do amor de Deus. Por quê? Porque não importa onde a gente tenha ido, o que a gente tenha feito, Deus vai sempre estar do nosso lado. E Ele quer nos receber com o seu amor. Eu vou pedir agora que Bia ore conosco. Tu pode orar, Bia? Quer? Vamos fechar os olhos, assim como nós estamos, para a gente orar, tá certo? Papai do céu, muito obrigado por esse sábado. Muito obrigada pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos. Eu acho que a igreja está mais cheia hoje. A gente pode fazer um feliz sábado mais forte. Feliz sábado. Nós estamos hoje encerrando a nossa mini semana de oração. Mas, em nome da Direção Jovem, viemos agradecer bastante a presença de todos vocês que estiveram aqui desde a quarta-feira até hoje. E também agradecemos aos departamentos que nos ajudaram, cada irmão que apoiou a fazer essa programação, que nós ficamos muito gratos e sabemos que Deus nos guiou, o Espírito Santo nos auxiliou a produzir tudo isso. Nesse momento também vamos ter um louvor que ele vai chamar. Eu convido os irmãos a ficarmos todos de pé para cantar o hino Falar com Deus.
Vamos ficar em pé. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor. Seu perdão, encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor. Seu perdão, encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Seu perdão, encontro paz. Oi. Convido você a se colocar de joelho na medida do possível para orarmos ao Senhor. Oremos. Grande e maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, por Tuas maravilhosas obras. De maneira extraordinária o Senhor nos criou, o Senhor formou todo o universo. E nessa manhã de sábado nós, como Teus filhos, Te adoramos e reconhecemos o Teu poder sobre a criação e também sobre cada um de nós. Também, Senhor, Te damos graças pela salvação que através de Cristo Jesus o Senhor nos concedeu. O Senhor restaurou a ligação que havia sido quebrada desde a criação. Jesus, Ele veio a esse mundo para pagar o preço pelos nossos pecados, Senhor, para que assim pudéssemos ter novamente acesso ao céu, acesso à Tua presença. Nessa manhã aqui, como adoradores, como Teus filhos,
nós colocamos o nosso coração à tua disposição. Abrimos as portas do nosso coração para que o teu Santo Espírito possa fazer morada, Senhor. Para que a nossa vida ela seja transformada, seja restaurada por ti. Guarda, Senhor, a cada família aqui representada. O Senhor conhece todas as lutas, todos os desafios, as tribulações que temos enfrentado. Portanto, queremos colocar a nossa confiança em ti, Senhor. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. Nos ajuda a te reconhecer em todos os nossos caminhos. E que sejamos assim, fiéis servos teus, fiéis mordomos dos dons que o Senhor tem nos concedido. Nos abençoa e aceita a nossa adoração nesta manhã, pois nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como foi dito, nós estamos finalizando essa programação de Semana Jovem e foi de fato um prazer ter você aqui conosco. Certamente Deus foi louvado pela sua presença aqui. Nossa semana de oração foi feita pelos jovens, né? Tivemos pregações feitas por jovens, contando um pouco da sua experiência, do seu testemunho e também refletindo a respeito da palavra do Senhor, as lições que nós precisamos nesse tempo, o tempo do fim que nós estamos vivendo. Nessa manhã quero convidar nosso pastor Anderson, que vai fazer a mensagem, compartilhar o pão da vida conosco. Pastor, que Deus use o Senhor. Muito bem. Bom dia, gente. Bom dia, meus queridos irmãos, amada igreja. Um feliz sábado para você. É bom estarmos juntos. É um final de semana, ou meia semana de oração do Ministério Jovem, Meu Lugar no Mundo. E eu queria pedir para Igor ficar um pouquinho aqui. Queria agradecer todos os jovens, toda a liderança jovem aqui na pessoa do nosso diretor. A gente sabe que foi um trabalho árduo, planejar a semana, as pregações, a igreja esteve bonita durante a semana, e o mais bonito é ver os nossos jovens à frente, os nossos jovens cantando, os nossos jovens pregando, os nossos jovens organizando a missão da igreja. E nós queremos ver isso não somente em uma semana, mas ao longo de todo o ano, ver os nossos jovens como protagonistas da missão e da liderança da nossa igreja também. Então, Igor, muito obrigado pelo planejamento, muito obrigado pela oração e pela execução da semana. Que Deus te abençoe e abençoe todos os jovens da nossa igreja. Obrigado, meu amigo. Deus continue te usando. Eu queria também desejar um feliz sábado para aqueles que estão nos assistindo em seus lares, da sua casa, que o Espírito Santo possa usar a tecnologia para falar ao seu coração e à sua mente. Queria desejar também um sábado feliz para todos os nossos amigos que aqui estão nos visitando, talvez seja a primeira vez ou de uma maneira mais contínua, mas sejam muito bem-vindos aqui à Casa de Deus, né? Tem Joaquim, Isabela, a família estão aqui, sejam muito bem-vindos. Também tem Anderson. Anderson está por aqui? Ali, Anderson, né? Obrigado, Anderson, pela sua presença aqui. É bom tê-lo aqui também. Estamos recebendo uma família de amigos de Petrolina. Ali o irmão Aloísio, a Isa também. Uma saudação já está aqui para eles. Eles são os nossos irmãos ali de Petrolina, da igreja Dom Malan e Maria Auxiliadora, né? Seja muito bem-vindo. E todos os outros amigos que estão aqui conosco. Que Deus possa falar de uma maneira muito especial ao seu coração. Nós vamos abrir a Bíblia agora, já cantamos, já louvamos. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia, tá? A palavra de Deus. E eu quero pedir a você para ficar em pé. Eu quero orar com você e quero que você segure a Bíblia em sua mão
Eu gosto desse gesto, é apenas um gesto, não há nada demais nisso, mas é um gesto que nos lembra que a palavra de Deus, ela expulsa as trevas, a palavra de Deus cria em nosso coração aquilo que nós não tínhamos antes. A palavra de Deus é quem nos consola, quem nos conforta, quem nos adverte. Então eu gostaria agora, juntamente com você, pedir a Deus para nos dar discernimento, iluminação no estudo da sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, estamos com a tua palavra em nossas mãos. São palavras de vida. São palavras que nos consolam. Em outros momentos, são palavras que nos traz advertência. São palavras que nos traz o sentido da vida. E nessa manhã são palavras que nos mostrará o caráter e o amor de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê clareza, compreensão das Escrituras. E o que nós vamos ler agora possa fazer sentido à nossa vida e possa nos fazer desfrutar de uma maneira muito especial o amor de Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir a sonoplastia, já pode colocar na tela o slide, por favor. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a face de Deus. Vamos criar uma situação hipotética agora. Você está na rua, está no mercado, no supermercado, está no trabalho, na faculdade, e alguém pergunta assim para você: ei, você é cristão, não é isso? E você disse: sim, eu sou cristão. Você estuda a Bíblia? Você fala: sim, eu estudo a Bíblia. Você ora a Deus? Sim, eu oro a Deus. Então essa pessoa diz assim para você: então me responde, como é Deus? O que você diria? Como é Deus? Qual seria a sua resposta para essa pessoa? Veja, não é uma resposta simples. Essa resposta vai depender muito da nossa cultura, da família que vivemos, de como nós fomos ensinados, da igreja que frequentamos. Mas cada um de nós vamos construindo uma imagem de Deus. Alguns têm a seguinte imagem de Deus, como se Deus fosse um policial cósmico, um policial que fica no céu, lá de cima, assim, olhando, vigiando. E aí peguei você, pronto para punir, para castigar, para causar dor, como se Deus tivesse prazer no sofrimento dos seus filhos, né? Isso está meio que incutido na nossa cultura, porque desde pequeno a gente fala assim para os nossos filhos: olha, não faça isso porque Deus está vendo. A gente não diz isso? Deus está vendo. Não faça isso porque Deus vai lhe castigar. Então alguns têm essa ideia já foi mais forte no passado. Por exemplo, quando Ellen White, né, ela era criança, adolescente, isso está nos registros, né, dos seus livros. A maioria das igrejas tinha uma característica evangelística: ou você se converte, ou você vai para o inferno. Era assim que se pregava antigamente. Se você está fazendo algo de errado, você vai ser castigado. Se você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, então você vai se perder. Era um evangelismo assim, né, terrorista, mas era assim. No passado, a imagem das pessoas era um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que estava pronto a causar sofrimento aos filhos que de alguma maneira não era obediente. Isso é um erro bíblico. Usar inferno, perdição, para que uma pessoa sinta terror em seu coração e por causa disso se converta, isso não é bíblico. Veja, se o amor de Deus não for um argumento suficiente para alguém se entregar a Ele, nada mais é. Isso faz sentido? Se o que Cristo fez na cruz do Calvário
Deus envia um filho para morrer por mim. Ele morre a morte que era minha para que eu viva a vida que vem dele. Se esse ato de entrega, de sacrifício, de amor, as promessas que eu tenho de uma boa vida na terra e de uma eternidade, se o que Deus fez por mim não é suficiente, nada mais é. Então, algumas pessoas têm essa imagem distorcida de Deus. Algumas outras têm uma imagem distorcida de Deus já para uma outra área. O evangelismo ou o evangelho da prosperidade. Já ouviram falar sobre isso? Sua empresa está falindo, casamento não está bem, você está doente, traga dinheiro para a igreja. Traga seus dízimos, traga suas ofertas, porque quando você trouxer, Deus vai te abençoar. Isso é bíblico? Não é. Mas tem muita gente que pensa que Deus é como se fosse um comerciante que barganha as suas bênçãos. Eu lembro de uma vez estar no Rio de Janeiro, isso faz muito tempo atrás, mas eu lembro com muita clareza. Eu estava no Rio de Janeiro, estava com a TV ligada, e um certo líder religioso disse assim: olha, traga dinheiro para a igreja. Era uma campanha dessas igrejas que as pessoas tinham que trazer certos recursos, né? E o amor da sua vida voltará em 3 dias. Olha que coisa, né? O amor da sua vida voltará em 3 dias. Isso não se parece com o evangelho, gente. Se parece com outras coisas. Aí tem gente que vende meia ungida, óleo ungido, vende isso, vende aquilo, né? Eu lembro também, está vindo na minha mente agora uma outra lembrança. Eu morava em uma casa e passando uma, duas, o terceiro lote era de esquina, era uma igreja. E uma vez eu fui a essa igreja, eu era adolescente. O líder religioso, né, daquela igreja pediu a Bíblia de todos. Quem está com a palavra aí? Todo mundo levantou. Traga a sua palavra e coloque na mesa. Tinha uma mesa grande, né? Todo mundo colocou e se sentou. Aí depois ele pegou assim e disse assim: de quem é essa palavra aqui? Aí alguém levantou a mão. Quanto é que você dá pela palavra? Aí alguém dava um dinheiro e pegava a sua Bíblia. Isso foi com cada Bíblia, né? Então isso é uma distorção do evangelho, uma distorção de quem é Deus. Deus não é nem tão pouco alguém que tem prazer no sofrimento do ser humano e nem um comerciante que barganha suas bênçãos. Quem é Deus? Para a gente entender um pouco mais de quem é Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus também é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E as obras de Jesus, elas trazem clareza para o caráter de Deus. Em João capítulo 14, Filipe faz um pedido a Jesus, né? Filipe se aproxima de Jesus e diz assim: Jesus, Senhor, Mestre, mostra-nos o Pai. Vocês lembram disso? Lembram dessa pergunta de Filipe? E qual foi a resposta de Jesus? Tem gente com dúvida, vamos ler o texto. João capítulo 14, versículo 9. João capítulo 14, versículo 9 em diante. Disse-lhe Jesus. Vamos ler o versículo 8, que a gente acaba entendendo uma pergunta de Filipe. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você não tem me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai. Então Jesus falou assim: Filipe, olha para mim, Filipe. Há quanto tempo eu estou com você e você não me conhece? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, para a gente entender um pouco mais sobre o caráter de Deus, a gente precisa olhar para quem? Para Jesus. E nos evangelhos nós temos assim, sabe, Jesus demonstrando o caráter de Deus de maneira muito, muito clara.
mas de todos os evangelhos, ou de todo o evangelho, tem uma parte assim que é um quadro pintado por Jesus, que talvez seja o mais esclarecedor, ou o mais belo do amor de Deus e de quem é Deus, que é Lucas capítulo 15. As crianças já ouviram aqui. É conhecido como o evangelho dentro do evangelho. Lucas capítulo 15. Abra comigo a Bíblia agora. A Bíblia nos fala que Jesus estava ensinando, estava pregando, e ele nos deixou algumas parábolas. Nós temos parábolas muito conhecidas aqui, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. O que às vezes nós não lembramos é o contexto dessas parábolas. Veja, o versículo 1 do capítulo 15 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus pregava e o seu ensino trazia esperança aos marginalizados, aos tristes, aqueles que estavam à margem da sociedade. Pecadores se aproximavam, publicanos se aproximavam. Pessoas tinham vida restauradas, renovadas, e isso incomodava os fariseus, os saduceus, os escribas. E Cristo era alvo de crítica constante. Como pode, murmuravam os fariseus, este homem aí recebe pecadores, come com eles, se aproxima deles. Então, em resposta a essas críticas, Jesus conta 3 parábolas. Então, quando você lê essas parábolas, você precisa entender que essas parábolas é uma resposta de Jesus aos fariseus. E ao longo da leitura, nós precisamos lembrar que os ouvintes dessa parábola são os fariseus. Não é simplesmente uma exposição do Evangelho, é uma defesa do Evangelho, é um contra-ataque às críticas dos fariseus. E para que aqueles fariseus finalmente entendessem o caráter de Deus, Jesus deixa 3 parábolas, que querem dizer praticamente a mesma coisa. Nós temos a parábola da ovelha que se perde, a parábola da moeda que é perdida e o filho que se perde. Essas parábolas, elas têm estruturas comuns. Há uma repetição nessas parábolas. Primeiro, a tristeza da perda. Todo mundo perde alguma coisa. O pastor perde as suas ovelhas, isso causa uma profunda tristeza ao pastor. A mulher perde a sua moeda. Alguns dizem que aquela moeda poderia ser uma representação do seu dote, né, algo muito valioso para ela, então isso causa uma profunda tristeza. E o pai perde o filho. Então as 3 parábolas têm esse aspecto de tristeza por se perder alguma coisa. As 3 parábolas também mostram a diligência da busca. O pastor deixa 99 ovelhas e vai buscar a que se perdeu. Aquela mulher, ela vasculha a casa, ela limpa a casa inteira procurando a moeda. E o pai, ele aguarda o filho retornar. Ele tem esse desejo da volta do filho. Tem um aspecto diferente. O pai, ele não vai em busca do filho, porque foi uma escolha do filho, e ele precisa respeitar isso. Mas existe um desejo do pai, essa expectativa que o filho volte. E por fim, as 3 parábolas falam de alegria. Alegria do reencontro, da recuperação. O pastor, ele encontra a sua ovelha e se alegra com isso, com seus amigos. A mulher encontra a sua moeda e ela se alegra com isso. O pai se encontra com seu filho novamente, ele fala: esse filho estava morto, mas agora está vivo, vamos dar uma festa. Alegria do reencontro. Só vai entender essas parábolas assim com mais exatidão quem já passou pela perca. Deixa eu fazer algumas perguntas a vocês aqui.
Quantos aqui já perderam aliança de casamento? Posso ver as mãos? Olha, alguns. É ruim, não é? Eu lembro que eu perdi a minha aliança de casamento no primeiro ano, nos primeiros meses. Cadê Osmar? Está aqui? No campo de futebol do IAN, Osmar. Eu não sei como é que está ainda, se mexeram, mas naquele... Já mexeram, né? Mas no campo antigo, né? Cheguei em casa, percebi que estava sem aliança, aí aquela agonia já bate no coração, né? E aí voltei, grama por grama, até encontrar. Então, se você já perdeu a sua aliança de casamento, você sabe que é ruim você olhar e você não encontrar, porque tem um significado para você. Isso causa tristeza, causa angústia. Alguém já perdeu aqui os documentos, carteira? Muita gente, né? Também já perdi. Você fica receioso, você fica com medo, a burocracia tirar os documentos. Hoje tem facilidade de você bloquear os cartões, né, pelo aplicativo, antigamente não tinha. Então você ficava receoso de alguém usar o seu recurso, enfim, isso traz uma angústia, né? Quantos aqui já perderam um filho em algum lugar? Já perdeu? Já perdeu também, Luiz? Eu já tinha pregado isso antes, em algum momento. Aí eu sempre falava, eu já perdi a aliança, perdi os documentos, mas não tinha perdido o filho. Mas um tempo atrás eu perdi o Benício. Na praia, era férias, né? Rose nos chamou para comer. Ele veio atrás de mim. Quando nós chegamos, ele já não estava mais. Rose estava grávida de Benjamin ainda, né? E aí eu saio a procurar. Um amigo vai para um lado, Rose vai para outro. A gente volta para onde nós estávamos e ninguém tinha encontrado. Nesse momento, amigos, o desespero bateu. Porque nós estávamos com outra família, então cada um saiu de uma direção. Rose foi para um lugar, Vanilma foi para outra, Alain foi para outro e eu fui para outro. Então, fomos em direções diferentes. A gente foi. Quando a gente retorna, quando a gente olha um para o outro, nesse momento, a angústia bateu, né? Pensei, perdi o filho e perdi a esposa. Porque eu acho que ela não ia me perdoar, né? E o filho na barriga estava ali também, né? E nós voltamos a nos dividir. E Benício já estava muito, muito longe, né? Alguém tinha encontrado ele, uma senhora, e aí ela levou ele até um salva-vidas, mas ela colocou ele em direção contrária a gente. Então, assim, foi o quê? Uns 15 minutos, mais ou menos? 15, 20 minutos, assim, de procura. Foi um dos momentos mais terríveis que nós tivemos em relação a perder alguma coisa. Então, quem já passou por isso, entende melhor a perspectiva da parábola. E a coisa mais fantástica que Jesus está nos revelando aqui é que Deus sente exatamente esses mesmos sentimentos quando Ele perde um filho. Se você sente uma tristeza quando perde uma aliança, um documento, muito mais Deus quando um filho está distante. Quando um filho dessa igreja, quando um jovem dessa igreja abandona os caminhos do Senhor, isso traz tristeza ao coração de Deus. Isso traz agonia ao coração de Deus quando alguém diz, eu não quero mais igreja, eu quero viver a minha liberdade, eu não quero mais servir. Traz angústia. Então Jesus nos revela isso. Deus sente exatamente esses sentimentos. E assim como Ele sente tristeza, Ele sente alegria quando alguém volta. A alegria do reencontro. A festa no céu quando o pecador se converte. Perceba que as 3 parábolas, elas não estão tanto preocupadas em falar da ovelha que se perde, nem da moeda que se perde, e nem do filho que se perde. Nós temos aplicações para isso na Bíblia. Mas a preocupação de Jesus era mostrar o caráter de Deus. Revelar o caráter de Deus. Por quê? Quem que estava ouvindo? Os fariseus, que trouxeram duras críticas a Jesus. Então Cristo está preocupado em dar aos fariseus uma correta compreensão do caráter de Deus. Uma coisa, aqui não passou agora. Uma coisa interessante é que a iniciativa da busca sempre é de Deus. O pastor não pede um amigo para ir, a mulher não pede uma vizinha, era ela que estava ali. Era o pai que esperava constantemente. Deus é aquele que busca. A iniciativa sempre é de Deus.
Então, a partir de agora, eu quero que vocês pensem em pessoas que estão distantes, pessoas que decidiram, de alguma maneira, se afastar do pastor ou do pai. E nós vamos entender mais como Deus se relaciona com essas pessoas, ok? Então, a partir de agora, nós vamos nos concentrar em uma única parábola, que é a parábola do filho pródigo, ou nós poderíamos mudar também o nome dessa parábola. Você sabe que a Bíblia, como ela foi escrita, não tinha nem capítulos, nem versículos, e nem subtítulos. Isso quem fez foi o ser humano para uma sistematização melhor do aprendizado, da leitura, da memorização. Então, se a gente pudesse dar um outro título para essa parábola, perfeitamente seria a parábola do pai que ama, porque a ênfase é no amor do pai. Então, a partir de agora, eu queria me concentrar com vocês em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim: Continuou porque Cristo já vinha em uma narrativa junto com os fariseus, para mostrar para os fariseus o caráter de Deus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou com um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse menino era o filho mais novo. De alguma maneira ele estava inconformado com a fazenda, com a casa do pai. As regras daquela fazenda talvez desse o sentimento a ele que limitava ele, tirava a sua liberdade. De alguma maneira ele não estava mais feliz ali, apesar de toda a bondade e cuidado do pai. Então esse filho faz um pedido muito inesperado ao pai. Pede a herança. Veja, amigos, até aqui no Brasil, no Ocidente, onde as coisas são mais liberais e onde a figura do pai não é tão forte quanto no Oriente, pedir a herança com o pai vivo não é um negócio comum. Você não vê o tempo todo por aí. Alguém já ouviu falar de um filho que exigiu a herança, o pai estava vivo ainda? Se tiver, eu quero ver a mão, né? Aqui. Mas não é comum. É uma coisa que foge à regra. No Oriente, muito mais. Eu lembro que quando eu estava no IAN, nós recebemos um pastor. Ele vivia nos Estados Unidos, mas ele era do Iraque.
E ele estava mencionando a cultura, né, como a cultura recebia isso. Ele disse que isso é tão incomum, que ele lembra de 2 casos, aonde o pai ficou tão envergonhado, que tirou a própria vida. Porque não é só questão assim de, eu quero a parte, pai. Porque quando isso chega a acontecer, é um ato de rebelião contra a família. É um ato de abandono do pai, de vergonha da família. Em um dos casos, o pai ficou tão triste, tão envergonhado com a atitude, com a rebelião. Não é só a questão da herança, é a rebelião que isso significa, que o pai tirou a própria vida. Em um outro caso, ele mencionou que os parentes mais próximos tiraram a vida do filho. Porque no Oriente tem muito isso, né? Até quando, em alguns lugares, alguém se torna cristão, os primos, os tios, eles defendem a honra. Então, eles podem muitas vezes machucar, espancar, ou até tirar a própria vida, às vezes, de alguém quando envergonha a família, deixando ali a religião da família e agora indo para uma nova religião. Então isso não é comum. Então o pedido desse menino era um pedido de desejo de morte para o pai, de rebelião, envergonhou a família. Isso não era comum. É interessante que a Bíblia fala que de maneira muito rápida ele transforma esses bens em dinheiro. Os bens naquele tempo tinham a ver com terras. Naquele tempo também, naquela cultura, não era comum se vender toda a terra. Por quê? A terra tinha a ver com identidade, principalmente a terra familiar. Então, quando ele vende toda a terra, ele está querendo dizer o seguinte: para cá eu não volto mais. Não esperem que eu volte mais aqui. Ele corta toda a sua ligação com a sua identidade. Você está entendendo? Gente, quem que estava ouvindo essa parábola? Os fariseus. Lembra que é uma resposta aos fariseus. Então, nesse momento, os fariseus deveriam ter pensado: esse pai não pode aceitar isso. Isso é inaceitável. Esse pai tem que castigar esse filho, deserdar esse filho. Mas é interessante que a Bíblia diz que e ele lhes repartiu os haveres. O pai fez exatamente isso. Porque apesar do filho ainda estar na sua casa, emocionalmente e espiritualmente esse filho estava como? Ele já estava distante. E aqui nós encontramos talvez um ponto vulnerável de Deus, que é o amor. Veja, o ponto vulnerável do amor, que também é o ponto vulnerável de Deus, é que o amor ele pode ser o quê? Rejeitado. O amor pode ser rejeitado. Você pode dar o melhor, você pode ter as melhores ações, mas alguém simplesmente pode dizer: olha, eu não quero mais. Eu não quero mais estar nessa casa, eu não quero mais estar nessa igreja, eu não quero estar mais nesse relacionamento. E nós não podemos fazer nada. E Deus respeita isso. Quando um filho decide estar longe da casa do pai, como é que Deus fica? Jesus já revelou para a gente: triste. O coração do Senhor fica partido, a agonia no coração de Deus. Mas o ponto fraco do amor é esse: Deus jamais vai obrigar ninguém a seguir os seus caminhos. Esse jovem, então, ele vai atrás de uma felicidade que ele entendia que não tinha na casa do pai. Atrás de uma ilusória felicidade. Veja, há muito tempo atrás, um pensador chamado Nietzsche, um filósofo, Friedrich Nietzsche, alemão, nasceu na igreja, filho de pastor, neto de pastor, mas em algum momento se tornou ateu, na frieza da igreja alemã. Foi um dos principais defensores do ateísmo. E ele tem um clássico, né, onde ele defende que Deus não existe. A morte de Deus, ele defende a morte de Deus na sociedade. E ele, entre muitas teorias, uma das principais é a morte de Deus. Mas uma outra teoria dele é que a força propulsora da vida é o poder. Todo mundo é movido pelo poder, é o que ele defendeu na sua vida inteira. As relações de poder. Então eu trabalho, eu estudo, eu quero ter uma realização de vida porque eu quero ter mais poder. Um outro conhecido aí dos psicólogos, Freud, foi numa linha que a força propulsora da vida é a sexualidade, o sexo. O sexo, ele
ele molda tudo, todas as ações do ser humano. Mas alguém, também um pensador e também cientista, Blaise Pascal, ele trouxe uma teoria que a força propulsora da vida era a felicidade. As pessoas querem ser felizes, então, se eu trabalho é porque isso vai me trazer felicidade. Se eu estou casado é porque esse casamento tem que me dar felicidade. Se esse casamento não me dá mais felicidade, ele não tem mais sentido de ser. Então, se eu tenho uma amizade, é porque essa amizade tem que me dar felicidade. Então, se eu estou num local, em uma igreja, é porque os hinos, a música, a pregação tem que me trazer felicidade. Se não me trouxer felicidade, então não tem mais razão de estar aqui. E esse jovem entendeu que não havia mais felicidade na casa do pai. E ele foi buscar isso fora, em um país distante. Aonde fica esse país distante? Biblicamente ficava na terra dos gentios. Mas, fazendo uma aplicação para a vida espiritual, o país distante é um local onde eu não preciso prestar contas. Ah, pastor, eu não quero mais ninguém se metendo na minha vida. Às vezes é alguém que pergunta, é um líder de PG, é um ancião que vem perguntar sobre a minha vida, é o pastor, eu tenho que dar conta da minha vida para a igreja. Eu não quero mais isso para mim, eu quero ver uma vida livre, onde ninguém vai pegar no meu pé, onde eu não preciso mais prestar conta para ninguém, nem para os meus pais. Então, o país distante aqui, sabe, é esse momento, esse lugar onde esse jovem viveria a sua liberdade sem prestar contas, ou ele viveria como se Deus não existisse. Ele não precisaria mais viver os princípios que ele aprendeu com o seu pai. Então ele vai. E a felicidade dura enquanto dura o dinheiro, os recursos. Havia amigos, roupas. Se fosse nos nossos dias, né? Roupas de marcas, carros, festas, baladas, talvez bebidas, mulheres. Isso durou por um tempo, mas o dinheiro acabou. E tudo isso também acabou. A Bíblia fala que houve uma grande fome naquele país. E esse jovem acabou entre os porcos. Isso, na cultura dos judeus, era algo inaceitável. Eles não tocavam em porcos, não comiam porcos, quanto mais se associar com porcos. Gente, quem que estava ouvindo essa parábola? Os fariseus. Então, nesse momento, os fariseus devem ter pensado, bem feito, é isso mesmo, deixou a casa do pai, deixou os princípios, é isso mesmo, bem feito, devia ser pior. Aquele jovem acaba entre os porcos. E é isso que o pecado faz, sabe? O pecado, ele nos promete prazer. E o pecado é prazeroso. O pecado é gostoso. É ou não é, gente? Sim ou não? É. Não vai dizer que não é, não, porque é. Pecar é bom. Porque se pecar fosse como colocar um dedo naquela tomada, ninguém pecava. Ninguém pecava. A gente só peca porque isso traz prazer. Mas esse prazer que o pecado nos traz, ele é momentâneo, enganoso, passageiro. E o final sempre é exposição, tristeza, lágrimas, destruição. Esses dias eu estava pregando sobre a mulher adúltera, na quinta-feira. Ela era adúltera porque ela era casada. Então, ela tinha um casamento, ela decide quebrar as suas relações matrimoniais por causa de um prazer, uma aventura, algo diferente, que ela já não tinha mais no casamento dela. E em busca do prazer, ela vai ter uma aventura amorosa. Ela deve ter tido o prazer dela, mas a Bíblia diz que ela foi pega em adultério, foi jogada, exposta diante das pessoas, humilhada. E é isso que o pecado nos faz. O pecado nos engana inicialmente, mas o final do pecado sempre é tristeza, exposição, culpa. E esse jovem agora está entre os porcos. Os judeus ficaram felizes da vida, eu estou imaginando aqui, porque a história até então estava se dirigindo para terminar assim. Mas graças a Deus, essa história não termina assim. A Bíblia diz que esse jovem caiu em si. Caindo em si. Isso quer dizer que antes ele não estava em si. O ato de abandonar a Deus é loucura.
Irmão, sair da igreja é insanidade. Eu vou sair da igreja para ter liberdade. Eu vou sair da igreja para não dar conta da minha vida para ninguém. Eu vou sair da igreja porque a igreja tem muitas regras. Estar fora da igreja, tentar viver uma vida longe de Deus, longe do Pai, de qualquer forma, buscar prazer em todas as coisas, é loucura. É um ato de insanidade. E aquele jovem, em algum momento, ele caiu em si. O sofrimento o fez cair em si. Infelizmente, muitas vezes, a gente vai ter que ir para o fundo do poço, para o lamaçal dos porcos, para o sofrimento, para a gente cair em si. Esse jovem começou a refletir sobre a sua casa, ensaiou um pedido de desculpa. Você percebe que no início ele diz assim: Senhor, ou Pai, dá-me o que é meu. Cheio de arrogância, né? Nada era dele, era do Pai, mas dê a minha parte. Mas agora ele ensaia um pedido de desculpa, que ele diz assim: Pai, trata-me como um dos teus servos, nem como um filho. O coração mudou, o caráter agora está transformado. E aquele jovem, aquele menino precisava voltar para sua casa. Isso não era fácil. Todos nós já erramos na vida, com alguém, em algum lugar. Você sabe que voltar para os lugares onde nós erramos é coisa difícil. Os lugares mais cruéis para a gente voltar, ou mais difíceis, são aqueles lugares onde nós erramos. Esse jovem passaria por momentos difíceis, a exposição, a vergonha de estar errado, sai com arrogância, sai como um príncipe, volta agora como um mendigo, um maltrapilho. O ego, isso não era fácil. Ainda tinha essa questão cultural. Se ele volta, se alguém o encontra antes do pai, ele poderia ser maltratado, xingado, expulso, agredido fisicamente. Mas a verdade é, por mais que seja difícil, é preciso voltar. Jovens, adultos, pessoas que saíram da igreja, por mais que tenham marcas e feridas abertas, precisam voltar para a casa do Pai. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é preciso, não tem outro caminho. É lá ou ficar entre os porcos. E esse menino entendeu que ele precisava voltar. E ele volta. E ao longe tem um pai esperando por ele. A Bíblia diz que o pai o viu de longe. Aquele pai só não tinha o desejo da volta do filho, como esse pai esperava. Sabe, como aquela mulher que estava tentando encontrar aquela moeda, a expectativa daquele encontro. Como o pastor que sai e tenta encontrar aquela ovelhinha, o pai também esperava. Havia esse desejo, essa expectativa. E Jesus conta isso, mais uma vez, quem estava ouvindo isso? Os fariseus. Então Jesus estava contando isso para dar uma perspectiva correta de quem era Deus. Naquele tempo, os fariseus imaginavam que a salvação era uma cooperação entre o que o ser humano fazia e o que Deus fazia. É por isso que eles eram tão legalistas. A ideia deles era mais ou menos assim: se o ser humano desse um passo em direção a Deus, então Deus pensava, muito bem, ele quer alguma coisa. Então Deus dava um passo em direção ao ser humano. Mas Jesus quebra com isso totalmente. Deus não dá um passo em direção ao pecador. Deus, ele corre em direção ao pecador. Corre em direção ao pecador. O pecador só precisa sentir o desejo de arrependimento, um profundo arrependimento, um profundo desejo de experimentar a graça e o perdão de Deus. A salvação não é uma cooperação entre o ser humano e Deus, é uma ação de Deus. O que nós podemos é entregar a Deus o nosso coração sujo e pecaminoso. A Bíblia diz que aquele pai corre em direção àquele filho. Corre, o abraça. A Bíblia ainda descreve que aquele jovem tentou falar alguma coisa, né? Pai, eu pequei contra o Senhor, contra os céus. Parece que o pai não dá muito ouvido a isso. O pai não queria ouvir os pedidos de desculpa. O pai estava com o filho de volta, chama os servos, troquem a roupa deles, colocam uma sandália nos pés dele, um anel. Vocês lembram que roupa tem a ver na Bíblia com caráter. Lá em Zacarias, Josué estava com as roupas sujas. Deus então troca as roupas de Josué, ou seja, Deus dá um novo caráter. Então nesse momento Deus está transformando o caráter do seu filho. E Deus quer transformar o caráter de cada um de nós.
caráter de cada um de nós. Eu vou orar daqui a pouco. Quero chamar Joaquim aqui à frente. Nós vamos ouvir um louvor especial. Mas eu quero terminar com isso. O Senhor, Ele quer transformar o nosso caráter. Nós podemos ir a Jesus do jeito que nós estamos, mas ninguém consegue ficar do mesmo jeito na presença de Jesus. Os servos também trazem uma sandália para os pés, um anel. Aquele anel provavelmente era um anel da família. Ele não volta como servo, ele volta como filho. Não existe ex-filho, existe um monte de ex, né? Ex-patrão, ex-funcionário, ex-estudante, mas não tem ex-filho. Ele era da família. O Senhor restaura a posição daquele filho. O pai restaura e dá uma festa, porque aquele filho estava morto e reviveu. Quem estava ouvindo assim? Quem estava ouvindo a parábola? Os fariseus. Então Jesus nos mostrou como é o caráter de Deus. É um caráter de amor, é um caráter de graça e misericórdia. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, se você está distante dos caminhos do Senhor, volte. Eu sei que não é fácil, mas não há outro caminho. Se você está distante dos caminhos do Senhor, de alguma maneira você se afastou da igreja, se afastou da casa do Pai, volte. Eu sei que não é fácil, mas o Pai está de braços abertos, com uma grande expectativa em seu coração, para lhe abraçar novamente e lhe receber mais uma vez na sua casa. Esse é o amor de Deus. E o meu desejo para cada um de nós é que nós possamos experimentar esse amor profundamente. Profundamente. Esse era o Jesus que pregava, ensinava e comia com pecadores, porque o seu ensino era um ensino de transformação e amor. Esse filho finalmente aprendeu a valorizar a casa do Pai, o amor do Pai e a desfrutar da sua presença. Vou convidar Joaquim para vir agora. Ele vai tocar e logo depois da música eu quero orar com você.
Amém. A minha oração é para que você possa entender com clareza o caráter e o amor de Deus. Falo para você que já foi membro dessa igreja e talvez está em um país distante, em um lugar que não é a sua casa. Falo para alguém talvez que nos assiste aí do seu celular, da sua TV, do seu smartphone, está em casa, mas já não está mais na casa do Pai. Você está vivendo num país distante. Lá tem felicidade? Tem, mas é passageira. E quando ela passar, sobrará apenas culpa, tristeza, exposição, comida de porcos. Deus chama você para retornar aos braços e à casa do Pai. Ele espera com muita ansiedade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Eu não vou fazer nenhum apelo para você vir aqui à frente. Meu apelo é para você ir em direção ao Pai. É difícil? Eu sei que é. Mas Ele vai estar lá, aguardando você. E não tem um outro caminho. Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão jamais terá fome. Ele não estava falando de pão. É a felicidade que o jovem foi buscar em outro lugar. Ele está dizendo: só há em mim, não há em outro lugar. Eu sou a água da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede. No país distante não há uma verdadeira felicidade. Lá não é a nossa verdadeira pátria, a nossa casa. Eu quero orar por você agora que precisa tomar uma decisão. Você precisa voltar, precisa se reencontrar.
E eu quero convidar a igreja de maneira geral. Todos nós conhecemos alguém que nós amamos e amamos muito, que já fez parte dessa casa, do clube de desbravadores, dos ministérios dessa igreja e não está mais aqui. Nessa oração eu quero que você mencione. Talvez seja um primo, um tio, um pai, um filho, que está num país distante. Você sabe onde ele está, mas emocionalmente, espiritualmente está longe. E você não pode fazer muita coisa, a não ser interceder. Ore comigo. Senhor Deus, se alguém nos perguntar como é Deus, nós já temos a resposta. O nosso Deus não é o Deus tirano que tem prazer no sofrimento. O nosso Deus não é um Deus que barganha suas bênçãos. O nosso Deus é um Deus que enviou o seu Filho, se fez carne e habitou entre nós, e na cruz do Calvário nos ofereceu perdão e restauração a todos nós. É um Deus de amor, é um Deus que chora e sofre quando os seus filhos se afastam, é um Deus que busca, e é um Deus que se alegra quando os seus filhos se reaproximam. É um Deus que festeja, a Bíblia diz que há festa no céu. É um Deus que corre em direção ao pecador. É um Deus que ama. E o nosso pedido nessa manhã, Senhor, nos ajuda a experimentar esse amor. E aos nossos amigos que por algum motivo já saíram da igreja, já não estão mais com nome no livro da igreja, talvez não frequentam mais os nossos cultos, ou já não vivem mais os princípios, Senhor, os traga de volta, que eles possam cair em si como aquele jovem. Estar longe de Deus é loucura, estar fora da igreja é um ato de insanidade. Os traga de volta, Senhor, com um coração quebrantado, um caráter transformado, agora reconhecendo a beleza de fazer parte dessa família, de estar na casa do Pai. E que quando essa pessoa retornar, ela encontre esse amor, esses braços abertos e uma festa pelo seu retorno. Todos nós conhecemos alguém. Nesse momento eu estou pensando em alguém. Os meus amigos e irmãos estão pensando em alguém também. Alguém querido, alguém da família. Que o Espírito Santo nesse momento, Senhor, toque a mente e o coração dessa pessoa. Que ela seja sensível à voz do Espírito Santo. Que ela tenha os seus olhos abertos e sinta um profundo desejo de retornar para a tua casa e para os teus braços. Te pedimos isso, não por nós mesmos, mas pela graça e a misericórdia de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Você já sonhou em ser missionário, em servir a Deus? Graças às ofertas, pudemos construir novas salas para o Clube de Idiomas. Sem que eu dissesse nada, ele me contou que estava orando há 3 meses para que 4 pessoas aceitassem o chamado missionário. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. Chamado em silêncio. Você já sonhou em ser missionário,
em servir a Deus. Desde pequena, esse era o meu sonho, ser missionária. Mas com o tempo, minha vida se encheu de atividades. Estudos, trabalho, liderança. E esse desejo ficou guardado em um canto do meu coração. Até que um dia chegou o convite. Ásia Central. E com ele, o medo. Eu não tinha dinheiro, tinha muitas responsabilidades na universidade. E no fundo eu me perguntava, vale mesmo a pena deixar tudo para trás? Passei o dia inteiro orando. Pedi a Deus um sinal claro, algo que mostrasse o que fazer. E naquela tarde me encontrei com um amigo. Sem que eu dissesse nada, ele me contou que levava 3 meses orando para que 4 pessoas aceitassem o chamado missionário. E meu nome estava nessa lista. Naquele instante, eu entendi. Cheguei com o coração acelerado e comecei a ensinar inglês. Mas logo percebi que não se tratava apenas de dar aulas. Deus queria mais. No início foi difícil. Os costumes, o idioma, as expressões. Eu me sentia fora do lugar. Mas aos pouquinhos, os amigos que fiz foram me ensinando. E a cultura, que no início me parecia estranha, começou a se tornar parte de mim. Aqui não podemos pregar em público, nem usar a mídia ou sermões, nada que seja fácil. Tudo acontece de pessoa a pessoa. Um dia me sentei com uma aluna num café. Conversamos sobre Deus, sobre sonhos, sobre fé. Foi aí que algo começou a acontecer. E no final, um rapaz que tinha ouvido a conversa se aproximou. Ele disse que também era cristão. Me apresentou uma amiga que queria saber mais sobre Jesus. E essa amizade começou a gerar mudanças. Quando ela decidiu seguir a Cristo, sua família a expulsou de casa. E eu não sabia o que dizer, não sabia como ajudá-la. Eu só sabia que precisava estar ao lado dela. E Deus abriu caminhos. Ela encontrou uma nova família na igreja, um lar para seu coração. Hoje ela estuda a Bíblia e voltou a sorrir. E eu aprendi que os milagres são mais bonitos quando acontecem em silêncio. Graças às ofertas, pudemos construir novas salas para o Clube de Idiomas, que se tornou muito mais do que um lugar para aprender inglês. Aqui, as pessoas de diferentes origens se encontram, fazem amizades e também encontram esperança. Você, em sua igreja, orando e dando ofertas, também faz parte dessa missão. Se Deus te chamar, vá. Pode parecer impossível, mas Ele cuida de tudo. Você pode mudar o mundo de alguém. Eu sei que você talvez não possa sair de casa ou deixar sua família, mas há muitas maneiras de colaborar com a missão. Você faz a sua parte e nós a nossa. Já provamos e vimos que Ele é um Deus bondoso. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Bom sábado, irmãos. Neste momento, nós convidamos os diáconos a alçar os dízimos e as ofertas. Os irmãos se sintam à vontade. Aqueles que desejarem utilizar o aplicativo do 7Me, está aí atrás dos bancos. Vai ser projetado aqui também na TV. Todos se sintam à vontade para contribuir na casa de Deus. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens.
Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Querido Pai que habita nas alturas dos céus, recebe, Senhor, as dádivas que te trouxemos nessa manhã, neste culto de adoração ao Teu nome, ó Pai. Abençoa as famílias dessa igreja, ó Pai. Derrama bênçãos sem medidas sobre os membros desta congregação. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado da igreja. Chegamos agora ao momento dos anúncios e nós vamos começar com o Departamento Jovem. O Departamento Jovem, em parceria com outros PGs, tá certo? Jovem aqui de Caruaru, eles vão na próxima sexta-feira fazer uma ação solidária, tá certo? Nas ruas aqui da cidade, distribuindo alimento e agasalhos, tá certo? Então eles pedem, fazem um apelo a toda a igreja para aquelas pessoas que têm aí algum casaco para doar, algum cobertor para doar, tá certo? Então, quem tiver algum desses itens e quiser fazer a doação, por favor, procure a equipe jovem, até no máximo a próxima sexta-feira, tá certo? Para eles estarem aí fazendo essa campanha juntamente com os outros PG jovens aqui de Caruaru. O próximo aviso, na verdade, é um lembrete, tá certo? Nós já estamos em tempo de campanha do Maná. Tá certo? Não sei quantos aqui têm sua assinatura da lição da Escola Sabatina, mas eu particularmente acho muito prático, tá certo? E que vale muito a pena. Você deixar para comprar na associação, às vezes fica naquela de acabou, não consegui, vou ter que ler no PDF, tem gente que não gosta de ler na versão digital, tá certo? E, gente, o valor de uma assinatura da Escola Sabatina é um valor simbólico, tá certo? Porque você faz a sua assinatura anual, você recebe na sua casa os 4 exemplares do ano. Então, participem, né? Faça aí a sua assinatura. Você pode fazer por meio do 0800. Esse ano nós não vamos ter aquele mutirão que nós fazemos aqui na igreja, tá certo? Que a gente reserva um domingo. Mas no próximo domingo vai ser o dia D das inscrições. Teremos aí uma live, tá certo? No canal do Adventistas Pernambuco, a gente vai colocar o link lá no grupo da igreja para vocês acompanharem. Mas a partir das 10 horas, nós vamos estar fazendo aí, né, o acompanhamento dessa live. E você pode estar realizando a sua inscrição, né, a sua assinatura da Escola Sabatina pelo 0800, pela loja da Superbom, tá certo? Eles vão estar lá fazendo aí com um centro para fazer suas assinaturas. Você pode também fazer pelo site, então é muito prático. Tá certo? Então, você que é líder de PG, você que é professor de escola sabatina, se você sentir que tem algum irmão na sua classe que tem dificuldade de fazer a assinatura, mobilize sua sala, organize, veja quem está interessado, faça você mesmo, tá certo? Incentive sua classe de escola sabatina, os professores dos infantis também, para que todos tenham a sua lição de escola sabatina para o próximo ano, tá certo? E por fim, só lembrando que as envelopes de dízimo, elas estão agora ficando no quadro ali atrás, tá certo? Então, você que devolveu o seu dízimo no sábado passado, no domingo, na quarta-feira e ainda não recebeu sua envelope, provavelmente vai estar ali, tá certo? Então, você pode ir lá procurar na letra respectiva do seu nome, que ela vai estar lá no quadro. Estes foram os avisos de hoje. Para mais informações, vocês podem seguir nossas redes sociais. Também temos o grupo da igreja, onde a gente sempre repassa as informações lá e você também acompanha tudo o que aconteceu, o que vai acontecer na nossa igreja.
Então este é um momento de transição entre a escola sabatina e o culto. Nós convidamos você a de maneira organizada, reverente, quem está aqui no átrio, quem está no mezanino, que aos poucos, à medida que a música for se desenvolvendo, que você possa, em espírito de adoração e louvor, se dirigir ao seu respectivo departamento. Vamos louvar juntos ao Senhor, mantendo um ambiente reverente em adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos cantar juntos. Essa música você conhece. Cante conosco. Ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Todos conosco agora. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, que amanhã vou acordar. Quem me ajudar a confiar, eu não consigo, Senhor. Prometo em mim tu, não aguento mais confiar em mim, só confio em ti. E a doença não curar, e o filho não voltar.
noite não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém.